Agora, ao verbetógrafo, na fatologia, página 6, segunda linha. Quais foram os contrafluxos do início da TENEPS que foram vivenciados na sua própria TENEPS? Foram muitos, né? O que acontece é o seguinte, é muito engraçado, na minha TENEPS, eu comecei, não tinha muita gente que fazia na época, né? Na época, inclusive, era o professor Valdo, ele, para implantar o holopensene na TENEPS, era uma coisa nova, ele deu vários, o pessoal da época pode até se lembrar, o professor Valdo deu várias vezes o curso da TENEPS, ele lançou o livro, o manual, e deu algumas vezes. E aí todo mundo ficava olhando, era uma coisa estranha, né, para todo mundo. Aí, inclusive, eu fui procurar o professor Valdo, até para falar com ele, disse, cara, eu acho que tem toda a lógica, tem toda a coerência, e assim, eu gostaria de começar e eu queria saber, mas só que estou com uns problemas lá em casa, tinha uma série de problemas, né? Minha mulher estava, na época, contraiu câncer, tem uma série de coisas. Eu falei, tá complicado. Aí ele falou assim, não, eu acho que você tem que começar já, isso vai ajudar. Aí eu comecei e, assim, nos 6 primeiros meses, inclusive as pessoas me perguntavam, como é que está a tua TENEPS e tal? Tá tudo bem, está tudo tranquilo. E assim, as pessoas até falam, caramba, cadê o contrafluxo? Né? Aí eu disse, não sei, vamos lá. Mas depois disso aí começou uma série de coisas. Fenômeno parapsíquico, assim, a toda hora. Então, era começar, próximo da área, da hora de TENEPS, começava a ter cheiro, né? Cheiro de enxofre, cheiro de vela, tinha sempre umas coisas assim, até meio assustadoras. E muita coisa passou a eclodir em cima dos meus filhos, né? Tinha um filho pequeno, e a criança é ponto de menor resistência, né? Então, era muita... as coisas começavam a se mexer, a luz se balançar, minha filha acordar de madrugada, chorando, então... E outras coisas. Basta dizer o seguinte, que um mês, a gente tinha uma moça que trabalhava com a gente, que criou meus filhos. Estava conosco há 17 anos, né? Então já era praticamente da família. Ela foi embora. Começou a ver muita coisa, começou a ver gente lá dentro de casa e foi embora. E assim, eu diria o seguinte, que não são 6 meses, até, para mim foram 3 anos. 3 anos até se estabilizar. Né? Muita coisa, muito fenômeno, mas aí que está, não sei se está num dos princípios, que eu coloco o seguinte, o que me segurou foi um princípio que eu adoto, que é o seguinte, não importa o que esteja acontecendo, se é cosmoético, vai fundo, vai até as últimas consequências. Porque se é cosmoético, não tem para ninguém. Então foi isso que me segurou na TENEPS, eu acho que foi isso que conseguiu. E também, claro, é evidente que minha dupla me apoiou, então isso ajudou demais, né? Mas eu vejo assim que os contrafluxos, isso passa. Para o tenepsista começando, que está alguma dúvida, não te preocupe, isso passa, isso com certeza passa. E tudo é assim, dentro do processo, qualquer processo assistencial que você inicie, as pessoas costumam se assustar muito. Inclusive, eu me lembro agora me lembro de uma amiga da minha mulher, que era espírita, e ela falou assim, na época, olha, eu acho que esse negócio que teu marido está fazendo, é isso que está provocando esse contrafluxo todo. Né? Vê lá o que ele está fazendo, vê se for o caso, tal. Eu disse, não tem esse papo não, eu vou continuar, vamos lá, vamos em frente. Então, e ela tinha razão, era isso mesmo que estava causando. Isso é natural, esse é o processo mesmo. Né? Você começou a fazer em que ano mesmo a TENEPS? 94. É porque depois de lá para cá mudou muito, né? Isso. Mudou muito assim. Eu entendo a sua colocação e eu acho, claro, bem importante o seu relato, tudo,
Mas eu penso que de muito tempo para cá, as coisas foram se assentando até em relação aos cursos, à preparação dos tenepsistas. Por exemplo, eu fui voluntária do Rio, né? Eu comecei no Rio. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer TENEPS, antes de eu começar a fazer, eu participei de um grupo, de um GPC TENEPS. Então, o contrafluxo que aconteceu comigo não foi quando eu comecei, foi antes. Quando eu comecei, o negócio já estava todo assentadinho. Então, eu penso que você realmente foi pioneiro aí do grupo dos pioneiros. Claro que tem, claro, depende. O que eu quero dizer é que tem casos e casos. E a própria CCCI, não sei se você concorda com isso, mas eu penso que a própria CCCI, ao longo do tempo, ela vem se equipando, se aparelhando, no sentido de promover subsídios às consciências tenepsáveis, né? Para que ao elas começarem a fazer, não tenham tanto contrafluxo. É verdade. Né? Tanto é que você dessa época, você deve se lembrar, por exemplo, cursos que nem a CP2 era contrafluxo assim, muito difícil. Hoje em dia já sentou a poeira. É impressionante. É incrível você observar essa evolução, né? É impressionante. A evolução realmente existe. É um fato, um parafato. Hoje a segurança está muito maior, sem menor dúvida. Né? Interessante o seu relato. Muito bom. Perguntar sobre rapidinho a questão do poltergeist que você falou. Você falou que quando você iniciou a TENEPS, ocorreram alguns fenômenos de poltergeist. E a minha pergunta é sobre eles. Você acha que isso é atribuído mais à questão do desassédio ou das consciências que estavam próximas? Eu acho que das duas coisas. Eu tenho convicção do seguinte, que na TENEPS, quando você começa, tem sim muito o processo da preparação, né? Já que você está entrando na TENEPS, existe uma preparação de asepsia com relação ao ambiente extrafísico, tem sim, isso por si só já causa alguns fenômenos, mas tem também uma coisa que eu considero correta, é que a equipe extrafísica, ou o amparador, ele dá uma parapreceptoria para você. Então, ele te educa também, como eu falei, ele coloca uma consciência na sua psicosfera, ele deixa as coisas muitas vezes acontecer, para desdramatizar, para você entender o que está acontecendo. Né? Então, lá em casa, por exemplo, uma vez, isso aí até foi dentro dos 6 primeiros meses, eu fazia, naquela época eu fazia 7 horas da noite, ou coisa parecida assim. Tava a minha mulher e a minha filha, na época eu fazia no quarto, e eu cheguei lá do meu trabalho, né? Na hora que fechei a porta, o quarto todo se encheu cheio de enxofre, ovo podre. É coisa assustadora, as duas saíram correndo, né? Então, realmente cheio de enxofre. Ela disse, entra logo. Então, eu comecei e passou. E assim, barulhos e outras coisas, entendeu? Então, teve vários efeitos aí. Agora, em Paradoxologia, na página 8, segunda linha, ele gostaria que você comentasse o paradoxo: maior descrição intrafísica, maior evidência extrafísica. Esse que eu, na medida que você começa a trabalhar mais com energia, isso fica muito claro, né? Então, por exemplo, um exemplo muito claro foi que eu falei com relação a iscar uma consciência extrafísica no almoço com o meu pai, por exemplo. Ele não soube de nada, ele saiu melhor. Ele não soube de nada, a consciência extrafísica ficou comigo, faz parte do trabalho, está tudo certo. Então, ele saiu bem, saiu melhor, e eu na época eu saí meio torto, né? Mas então, eu acho que esse princípio aí, quanto mais, na medida que você vai, na época eu realmente era meio jejuno, e não tinha tanto gabarito, mas assim, na medida que você começa a ganhar um pouquinho mais de gabarito, isso fica cada vez mais evidente. Você chega, né, acho que o
professor Valdo pode falar muito bem disso, você chega, melhora o ambiente, não fala nada. Né? Então, acho que mais ou menos isso. Agora, professor Félix, na TENEPS, o ideal é pensar somente no assistido ou pode-se refletir sobre questões pessoais que surgem na hora? Ou o ideal seria abortar qualquer penseio pessoal? Não, eu acho que as duas coisas, né? As suas imaturidades ficam muito evidentes. Agora, eu considero o maior desafio da TENEPS naqueles 50 minutos é a sua pensenidade focada na assistência, na autoassistência e na heteroassistência. Por quê? Porque TENEPS é todo dia. Então, tem dias em que você não está focado. Tem dias em que você está pensando na conta que vai pagar, não sei o quê. Então, eu considero a TENEPS, o grande desafio da pensenidade é esse. É você estar focado na autoassistência e na heteroassistência. Eu vejo isso como o mais assim, prioritário e o mais difícil mesmo. Porque tem dias que você não sabe como é que vai pagar aquela conta, mas... Agora, ao verbetólogo. Iniciei a TENEPS há 10 dias. Pergunto, quais as sensações sinaléticas mais comuns? Ele continuou, deixa eu ler tudo, e depois você responde. Bom. No meu caso, sinto contrações no umbilico chakra e nos pés. Sinto também minhas mãos aquecidas, estalos na cabeça. Seriam estas sinaléticas uma fase de acertos do tenepsista? Olha só, aí eu posso contar o meu caso. Né? Comigo, eu tive fenômenos, né, muito contundentes nos 3 primeiros anos. Depois foi serenando. E até, eu diria o seguinte, que eu acho que parte da parapreceptoria que o comparador TENEPS dá muitas vezes, mostrando para você, olha, você pode chegar nesse ponto. Né? Ele dá meio que uma aula, né, até onde você pode chegar. Depois vai serenando, depois é contigo. Né? Então, essa sinalética que o nosso amigo está mostrando, aproveita essas lições, aproveite o que está sentindo, tenha confiança, que eu acho que é por aí, que o amparador ele dá toda a dica. Né? Então, normalmente, ele mostra até onde você pode chegar, porque a dificuldade que ele tem de comunicar com a gente é muito grande também. Porque a gente ainda está começando, o nosso parapsiquismo ainda está esboçante, então ele tem essa dificuldade. Então, como é que ele pode mostrar? Ele mostra através dos fenômenos, ele mostra através de aonde você pode chegar, mas assim, tenha confiança, porque a coisa está tudo certo. Né? Félix, eu acho, pelo que eu já te conheço, né, que a autopacificação já é uma coisa, desde que eu te conheço, já é forte em você. Acho que a TENEPS talvez tenha potencializado ainda mais, tenha deixado mais forte, né, mais presente ainda. Mais técnico, talvez. Agora, como é que você vê essa sua característica extrapolando os 50 minutos? Que horas você vê assim, você fala assim, olha, isso aqui tem talvez um padrão de TENEPS, você não está no horário da TENEPS, e você está na rua, fazendo alguma outra coisa, e você sente que esse trafor, que o amparo, que o seu amparador de TENEPS, ele usa esse trafor para te ajudar. Você já tem algum tipo de dica quanto a isso, ou não? Na verdade, começa o tenepsista, aí serve para todos aí pensarem, o tenepsista, justamente o trabalho, ele conflui, né? ele é o fulcro. Na verdade, isso é uma coisa muito bem embolada, né? O TENEPS é uma coisa muito bem embolada, porque eu até brinco, ninguém consegue ser bonzinho naqueles 50 minutos. Que se depois você volta a ser a mesma pessoa que era antes, você entra numa incoerência violenta. Então, é uma coisa muito bem embolada na medida que você fica autoexposto, né? Naqueles 50 minutos, e você começa, a cada contato, você começa a ser testado, e aquilo começa a entrar como uma segunda natureza. Com isso, você fica mais conectado com o amparador. Né? Como? Você realmente tem sinalética. Você passa, e outra coisa que começa a acontecer, eu acho que os tenepsistas mesmo podem dar o depoimento, coisas do tipo, aquela inspiração que vem, quando vai, já saiu. Você vai falar com a pessoa, já saiu. Diz, ué, de onde tirei isso? Né?
Então, eu acho que sim. A resposta é sim. Tem sinalética, fica cada vez mais claro. Tem um aspecto também que aparece, que o professor Walter escreveu, acho que não sei se foi no Pacífico ou no Reubonizados, que você vira uma espécie de socorrista extrafísico. Então, por exemplo, você está já aconteceu isso comigo, por exemplo, muito claramente. Eu estou sentado na minha casa, daqui a pouquinho vem a imagem de uma pessoa, vem um sono irresistível, você cochila, né? 15 minutos depois você levanta refeito. E aí você percebe que você doou muita energia, né? Que tinha a ver com aquela pessoa, né? Muitas vezes com a consciência associada àquela pessoa. E começa a acontecer cada vez mais no dia a dia. E aí se transforma de forma natural tudo isso.